Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do nosso programa Conexão Cultural. Hoje o nosso programa está diferente daquilo que você está acostumado de assistir. Hoje eu tenho aqui do meu lado para ser entrevistado, passar alguns minutos aqui contando um pouco da sua história, um cara que tem se destacado, não pela sua voz, mas sim pela uma habilidade. Assista o vídeo aí e confira de quem eu estou falando. Bom, é isso aí. Como você pode acompanhar, nós estamos aí com o Edson Santos, né, músico da nossa cidade, músico da região, músico da cidade de Cubatão, que tem se destacado aí. Viajou pelo Brasil, né, conheceu outros lugares, tem feito aí um trabalho muito bacana. É também professor de música, né? E hoje nós estamos para bater um papo aí com meu amigo Edson. Cara, obrigado aí por me receber aqui mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Olá, pessoal do Conexão Cultural. É um prazer enorme estar aqui com meu parceiro Felipão. A gente já fez som juntos. E hoje estamos aqui para esse bate-papo que vai ser bem bacana. Muito bom. Bom, hoje eu tô até em pé porque é o seguinte, hoje a dinâmica vai ser diferente, a gente pode ficar aí à vontade, tranquilo, porque hoje a gente quer não só contar um pouco da sua história, falar um pouco da sua trajetória, o interesse pelo instrumento, pela bateria, percussão, a gente pode considerar como percussão, né? Um instrumento de percussão. E aí a gente vai também aí tem um workshop aí que eu quero pegar, já até aproveitar aí já, para dar uma dica aí para quem de repente tem vontade de tocar e tal, já vai aproveitar legal. E também falar um pouco aí de como acontece. Então hoje a gente está num clima diferente aí, hoje eu tô até em pé, porque a gente vai se movimentar, enfim. Eu queria começar falando o seguinte, para você falar aí pro nosso telespectador, pro nosso internauta, como é que tudo começou, né? Porque assim, a gente sempre costuma entrevistar a galera que canta e tal, mas como é que é o começo aí de um cara que, por exemplo, que aí resolve tocar percussão, tocar um instrumento, como é que começa? Certo. Eu comecei adolescente, através da igreja eu conheci o instrumento, né? Então, a igreja me trouxe isso, né? A igreja é um celeiro de grandes músicos, né? E foi lá que eu vi a primeira vez alguém tocando e que eu tive esse interesse por volta dos meus 13, 14 anos. E daí eu não parei mais. Pô, que legal. Você falou uma coisa bem interessante, assim. A gente, sabe, no meio da música e tal, a gente teve o prazer de fazer som junto. Eu tive o prazer de fazer um som contigo, não vários, né, tal. E assim, sei do teu potencial e tal. Mas assim, sabe que você estudou, buscou isso, né? Agora, uma coisa que você falou que eu acho que é bem interessante é a questão, é impressionante como, por exemplo, a igreja, ela revela, né? Como se fosse no futebol, aí tem a base que revela. A igreja ela é interessante porque muitos músicos de ponta, aí muitos deles começaram na igreja, né? É mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso. Eu nunca não tenho nenhum familiar músico. E através da igreja eu conheci vários amigos músicos e na igreja você fica ali, durante a semana você tem uns 3 dias de culto e são 3 dias que você vê alguém tocando e tal, e isso acaba chamando a atenção, né? Diferente de outra pessoa que não tem esse convívio familiar com músicos, né? Que vê tocando direto, e nesse caso a igreja me trouxe isso, a proximidade com a música e com os músicos, né? Mas aí, assim, o interesse já foi de bateria? Porque, assim, eu tenho um filho pequeno, né, cara? É mó barato. Porque a criança tende, geralmente, gostar da bateria, do instrumento de percussão, justamente pela questão do barulho e tal. É mais agitado, né? Mas o seu interesse já foi de cara pela bateria? Cara, foi de cara pela bateria. Eu iniciei autodidata, né, só vendo o pessoal tocando. Que legal. E depois eu tive aulas de percussão erudita, na verdade. Só depois eu fui ter aula de bateria. Mas o meu intuito sempre foi bateria, sempre foi visando os tambores.
nicho sempre foi a questão do gospel, porque assim, eu quero deixar claro, né, para o telespectador aí que está nos acompanhando, né, o internauta, que assim, você vem de uma linha do gospel, né, da música cristã e tal. O nicho sempre foi esse? Ou você faz outras coisas, ou é só a música gospel? Eu comecei no gospel, só que assim, a grande influência da música gospel também vem de outros gêneros, né? E o gospel, só para contextualizar, nada mais é do que uma mensagem que é passada. Ela não é um ritmo musical, ela é uma mensagem que é passada através de vários ritmos. E você vê na música gospel aí, rock, tem até sertanejo, tem forró, tem rap no nicho do gospel, né? E aí eu comecei no gospel, né, tocando música gospel, no caso, bastante pop rock, gospel. E só depois eu comecei, até por causa dos estudos da bateria, eu sempre estudava vários ritmos e isso me abriu as portas para tocar com várias gigs diferentes, né? E assim, é interessante também porque assim, você vive disso no caso também, né? Então, às vezes é ruim você ficar restrito também só no caso assim, por exemplo, da igreja, né? Sim. Porque aí você acaba tendo que precisar dar aula e tem que ter esse conhecimento. Para dar aula, ou você dá aula só para alunos cristão, não, é qualquer tipo de aluno. Não, qualquer pessoa, independente do gosto musical, né? Então acaba sendo necessário você ter esse conhecimento também. Sim. Agora tu falou uma coisa bem legal. Assim, nós sabemos que, por exemplo, assim, vendo a história aí, vindo para a questão até principalmente protestante, o evangélico, se a gente pensar aí 70, 80, coisas mais antigas, né? Não se pensava no estilo musical dentro das igrejas com essa riqueza de harmonia, né, melodia e tal. Era uma coisa mais assim, porque era a questão do hino da harpa, aquela coisa mais assim, mais simples no sentido assim de ser muitas vezes só uma voz ou um instrumento de corda e tal. E hoje a gente vê que assim a igreja ela acabou absorvendo esses ritmos, né? E aí, como você disse, o próprio sertanejo, o pop e tal. Como é que tu enxerga assim isso, essa abertura da igreja assim de receber os ritmos e tal? Você acha isso bacana? O que você pensa sobre isso? Com certeza, agrega muito, né? Tinha muito preconceito, inclusive para colocar instrumentos, né? Inclusive tem igrejas hoje que não tem instrumentos musicais, por exemplo, bateria, guitarra. Algumas igrejas muito conservadoras ainda não se adequaram a esse novo momento, né? E, inclusive, o rock gospel, né, foi muito difícil de ser aceito pela igreja por ter o rock como um gênero satânico, digamos assim, né? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está O rock é do diabo, né, dizem. Mas não, é um ritmo e a mensagem que está nele, né, que vai dizer muita coisa. Não o ritmo, né? O ritmo vai fazer você dançar, pular, enfim. A mensagem, a letra, né, o que é passado, que é o mais importante, na minha opinião. Não, assim, é legal isso que tu tá falando, porque eu acredito assim que assim, é claro que respeitando aí cada um, o seu segmento, a sua religião, enfim. Mas eu acredito que essa abertura, e aí também é uma opinião minha e tal, eu acho que ela também fez com que talvez jovens, né, se interessassem, tivessem uma outra visão, Perfeito. por exemplo, do evangelho e tal. É claro que tudo é com a ordem, com a decência, como é sempre dito e tal, mas eu acredito também que acho que isso é uma coisa bacana, porque se experimenta e se dá essa possibilidade aí de repente você até aprimorar, porque não fica aquela coisa única, né? Geralmente aquele ritmo único e tal. Então, assim,
tem toda essa questão. Para você ver em casa como é que funciona, assim, hoje, por isso que é em pé, né? Por isso que é em pé. Você falou sobre essa questão de ritmo e tal, que tem até o rap gospel e tal, toda essa questão. Eu queria aproveitar que a gente está com a bateria aí e de repente tu mostrasse aí, de repente aí na prática, simples aí, essas diferenças de repente para quem está em casa aí, você entender mais ou menos como é que funciona isso. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa só, né? Não é? Mas eu queria que tu mostrasse pra gente aí. Pode ser, cara? Legal, Pode ser? show. Bom, você percebeu aí, né, que é necessário ter bastante coordenação motora. E é sobre isso que eu quero já te perguntar. Como é que é a linguagem? Como que é como é que é isso para um percussionista, para um batera? Como é que isso funciona? Então, o baterista ele tem que ter um domínio muito bom de tempo, né, controle de tempo, porque nenhum músico gosta de tocar com um baterista que corre durante a música ou que atrasa a música, né? Então o baterista ele tem que dominar o tempo e ser um pouco reloginho, além de todo esse estudo que ele tem que ter individualmente de cada membro e juntar, né? Trabalhar a coordenação motora. É mais ou menos isso. Mas tem algum, por exemplo, a gente sabe que tem as técnicas e tal, mas para essa questão do tempo, há um estudo para isso mesmo ou é a prática que vai levar essa dinâmica de tempo, de time, para o cara não poder não sair fora? É uma junção de fatores. Geralmente pessoas que têm muito contato com música e músicos vão ter essa sensibilidade maior, mas nós trabalhamos também com o metrônomo, que é um aparelho que ele faz essa função de meio que medir o tempo, né? Então a gente consegue, através do metrônomo, fazer um estudo para dar essa habilidade para o músico. Isso não é exclusivo do baterista, tá? Todos os músicos estudam com o metrônomo. Se você é músico e não estuda, trate de estudar. Olha, tá vendo? Já ficou a dica. Porque acaba pesando muito para o baterista, porque ele tem que dominar os ritmos, acaba pesando muito nas costas dele essa questão de manter o tempo, né? Mas isso não é exclusividade do baterista, todos os músicos têm que ter esse domínio. Eu não sei, a gente já está chegando aí no final do nosso primeiro bloco e a gente vai conversar mais aí, por isso que eu falo para você não sair daí. Mas eu não sei aí, eu acho que agora rolou uma puxada de orelha de um batera para outros músicos aí, não sei lá, né? É igual, eu não gosto de confusão, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Que nada. Isso acontece muito em ensaios, tipo assim. Pô, os teus músicos vão te pegar, hein, cara? Quando tem sempre alguém ensaiando, se a música correr, vão logo olhar pro batera, senti que a música correu um pouco e tal. Mas isso não é exclusividade do baterista, tá? Todos os músicos eles têm que manter o tempo. Às vezes o cara do violão ou o cara da voz acaba correndo um pouco e meio que o batera vai acompanhando aquilo, mas acaba sobrando para ele, né? Isso é o que geralmente acontece. Bom, a gente vai encerrando esse primeiro bloco, esse bate-papo bem bacana aqui com o Edson Santos, aqui contando, explicando pra gente um pouco sobre essa questão da bateria. Esse primeiro bloco, né, foi um pouco técnico, a gente entendendo um pouco da questão da bateria, mas na volta a gente vai falar um pouco aí dos trabalhos do Edson na prática, algumas coisas que ele se envolveu, alguns trabalhos que ganhou notoriedade aí, não só aqui na nossa região. Não saia daí, fique ligado no nosso programa Conexão Cultural. Muito bom, pessoal, estamos de volta no nosso programa Conexão Cultural, nesse bate-papo bem bacana aqui com Edson Santos.
Boa, Edson. Bom, primeiro bloco aí a gente falou bastante sobre essa questão da bateria e tal. Eu queria agora falar um pouco dos teus trabalhos, né? Assim, você hoje é professor da aula, né, numa instituição de música, né? Mas uma coisa que é legal, assim, você teve aí a oportunidade de gravar um trabalho, né? Você fez parte da banda Bálsamo, que foi uma banda aí que tocou em muitos lugares no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência aí pra gente. Legal. Atualmente, né, eu trabalho exclusivamente com didática, com aulas, aulas particulares aqui no estúdio, em Cubatão, e também no Instituto Tinelo de Música, em Santos. Tive esse trabalho com a banda Bálsamo durante 8 anos, uma banda de pop, rock e gospel. Que legal. Gravei 2 CDs com a banda e fiz uma coletânea, que foi um festival que a gente participou e a gente ganhou, então tivemos direito a gravar, fazer parte de uma coletânea no Brasil todo de bandas gospel. E vocês tinham um selo da Sony, não é isso? Da Sony Music, não era? Isso. Começamos independentes, né? A banda começou independente, só depois de alguns anos, já correndo atrás, que aí surgiu, através de contatos, aí o selo, né, da Sony Music. Isso, o que ajudou também foi que a gente participou do Troféu Promessas da Rede Globo como finalistas, assim, numa categoria lá, categoria pra curtir, se eu não me engano, isso em meados de 2013. Então deu bastante visibilidade, assim, vídeos correndo na página oficial do Troféu Promessas e tudo mais. E vários concursos, então foi levantando o nome da banda na época, né? E aí que surgiu esse selo. E depois de 8 anos, eu optei por sair da banda e fazer outros trabalhos. A banda hoje segue, né? Mas é isso. Além disso, eu tive trabalhos com outras pessoas do meio gospel. Tive o privilégio de tocar com o André Valadão, com o Juninho Black, Daniel Casimiro, um pastor de São Paulo que já se apresentou no Raul Gil e tal. Pra quem não sabe de casa, são nomes de muita notoriedade no meio gospel, né? Assim, e para você, como é que foi essa sensação de repente, dividir aí o palco com essa galera de nome e tal? Como é que é? Nossa, foi... como... eu me senti na época como um cara um moleque que joga futebol ali na categoria de base e daqui a pouco tá no Barcelona. Foi mais ou menos isso, assim. Porque eu via desde pequeno, o André Valadão se conhece muito bem, e na época do Diante do Trono, assim, que era gigantesco, né? E daqui a pouco eu me vejo ali tocando pro cara, entendeu? O cara virando assim na vibe, curtindo o som. Nossa, foi demais, assim. É bacana, né? Então, a gente vê, assim, é interessante isso porque, assim, a gente sabe que a música, ela é um meio difícil, né? Até para sobreviver, né? A gente sabe disso, que é bem difícil e tal, no meio aí, no meio da galera e tal. A gente sempre comenta sobre essa questão, né, cara? Que a gente sabe que não é difícil, ali o cara tá tocando, correndo atrás. Mas eu acho que talvez o maior valor, né, para o músico, talvez é esse tipo de sensação. Poder romper algumas barreiras, eu acho que isso aí é bacana. Agora, uma coisa que eu queria falar, assim, dentro disso, você assim, com a banda Bálsamo, né, você tocou com a galera, tinha um time ali que era você, o Fábio, né, o Luizinho e o Cleito, né? E o Cleito. Esse quarteto, irmão, eu falo porque eu tive a oportunidade de ver vocês tocando junto em vários lugares. Rapaz, você tá em casa aí, vou mostrar um vídeo aí, agora pra você dar uma olhada aí. Rapaz, essa galera
era pesada. Fala um pouco, porque eu sei que vocês têm uma amizade muito bacana, né, cara? Então, assim, acho que até hoje você tem os encontros de vocês, às vezes eu vejo nas redes sociais aí, você tá de casa aí, tá vendo até algumas fotos aí que a gente tá mostrando aí dos momentos que vocês têm junto. Como é que é isso? Acaba ligando, acaba participando até um pouco da vida pessoal um do outro, vira amigo. Como é que é esse entrosamento desse time aí de vocês? Então, essa amizade dura. Inclusive, hoje eu vou ensaiar com os caras, que a gente vai tocar num casamento esse final de semana. Mas acabou virando uma família, assim, porque a gente se via muito, a gente se reunia segunda, terça e quinta para ensaios. Ensaio e reunião, e fora os finais de semana que a gente tocava, né? Então, às vezes eu via mais os caras do que a minha própria mãe na época, entendeu? Então criou esse contato que virou essa amizade aí que é bem próxima e a gente planeja aí ficar para sempre juntos, que eu amo essa molecada aí. E é legal, né? Porque vocês ainda continuam fazendo um som junto e tal, e acompanha outra galera, outro pessoal. Eu acho que é bacana. Isso eu acho que também é legal, porque é um resultado também da questão da música. Porque não é só a questão do tocado. É legal, assim, a questão acaba assim, das relações, né? Dos amigos que a gente acaba encontrando e formando no meio da música. Acho que isso daí também acaba sendo um ganho pra gente. Edson, um outro assunto que eu queria comentar contigo é o seguinte, ainda falando um pouco da tua história e tal, já tocou outro instrumento ou não? Ou é só a batera mesmo? Então, eu arranho em instrumentos de corda, né? Por exemplo, um violão, um baixo, talvez uma guitarra. A gente tenta ali, né? Mas o foco, assim, da minha vida toda na questão dos estudos foi na bateria mesmo. Acaba sendo a bateria. Eu queria falar um pouco aí sobre... Você tem um trabalho nas redes sociais, né? Você tem o teu canal do YouTube, tu sempre posta vídeo e tal. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto. O que é esse projeto, na verdade? Então, é bem despretensioso, né? Eu já tinha um canal parado há um tempão e eu tenho um amigo que ele tem um canal... se eu não me engano, chegou agora nessa semana a 80 mil inscritos assim, no YouTube, algo que é muito grande, por se falar de um nicho específico, né? Que é só bateria que se fala nesse canal desse meu amigo. E ele me cobrava muito, pô, cara, você tem que ter algum trabalho e tal, você tem que divulgar de alguma maneira o que você toca. E aí eu comecei, metade do ano passado, a fazer vídeos, assim, e postar com uma proximidade, né, de datas assim, mas é bem despretensioso, eu não tenho muitos acessos assim, mas hoje eu tenho um total de 10 mil visualizações em todos os vídeos assim somados, e pra mim já é um blogueirinho. Que nada. Eu tava vendo ontem, inclusive, a média de minutos que as pessoas ficaram no meu canal esse mês deu 490 minutos, algo assim, e eu falo, caramba, meu, isso convertido, você imagina, várias pessoas, ou a mesma pessoa gastou um tempo ali, 490 minutos, só vendo vídeos que eu faço, isso é interessante. E o bacana disso é que assim, por exemplo, meu caso, né, eu canto, então tu vai lá, tu canta uma canção, às vezes a música e tal... O lado de você cantar a voz, eu acho não é que atrai mais, mas acho que talvez tenha uma facilidade maior de você trazer essa pessoa para um instrumentista que está ali só tocando ali. Eu acho que é um feito bacana, né? Porque você vê fazer a pessoa parar e ficar um tempo ali vendo, ainda mais porque eu imagino que nesse nicho, nessa galera, tem músicos? Tem, mas acho que também tem aquele que não toca, mas que gosta de uma boa música. Como é que você se sente nessa questão? É interessante isso que você falou, porque qualquer um canta no chuveiro, né, e tudo mais, então o pessoal está sempre atrelado a cantar algo e tal. E bateria é muito específico, assim, né? Você vê alguém tocando, talvez não chama tanto atenção quanto alguém cantando, enfim. E aí eu fiz esse canal e eu posto covers de bandas, assim, é sempre sugestão de algum aluno, entendeu?
eu vou lá e procuro tocar a música exatamente como ela foi arranjada pelo baterista original. Isso Eu vejo que você fazer. prioriza a originalidade do som que foi gravado. É difícil isso, né? Eu procuro respeitar a ideia original do batera para não desvirtuar muito do estilo que ele arranjou ali. Bom, aproveita e já deixa o espaço aqui para você divulgar. Quem quiser acompanhar, seguir lá, pode falar, fica à vontade. Legal. No Instagram, @EdsonSantosBatera. No Facebook também. No caso, o meu perfil tá lotado. A página é facebook.com/EdsonSantosBatera também. E no YouTube, colocar Edson Santos, Drum Cover, vai achar algum vídeo eu tocando ali, fazendo um barulho. Pô, legal, legal. Pô, Edson, a gente vê assim que essa questão da tecnologia, internet, a gente consegue assim mostrar um pouco do nosso trabalho. Mas eu queria que você falasse aí qual foram aí as suas maiores dificuldades aí na sua trajetória ao longo desses anos. O que você achou de mais, quais foram as barreiras aí talvez mais difíceis de você atravessar aí nessa vereda aí da musical? Cara, a principal dificuldade foi viver exclusivamente da música, né? Porque eu sempre, desde o início, assim, quando eu comecei a tirar um trocado com música, a primeira vez foi através de uma escola de música que eu pegava aula, né, no início, e depois eu me tornei professor dessa escola. E aí eu comecei a tirar um trocado, mas não dava para se manter. Então eu tive outros trabalhos, né, em empresas, e eu tentava conciliar, inclusive a agenda e tal, quando eu tocava e viajava bastante. E daí eu tentava conciliar. Até que eu falei, eu tenho que arrumar um modo de viver exclusivamente de música. Então eu tive que me dedicar em dobro e um pouco mais. Assim, você é casado, tem um filho. E para a família, como é que funciona isso? Aceita bem a esposa? Como é que funciona? Porque não é fácil, né, tomar uma decisão dessa. Não é fácil, cara. Até porque, desculpa te interromper, às vezes a música não é vista como profissão para algumas pessoas. Não estou dizendo que é o caso da sua esposa, mas talvez para algumas pessoas não é visto como uma profissão. Qual é a sua profissão música, né, Rafa? Sim, cara. Mas assim, o momento que eu vivo hoje, graças à minha esposa, assim, também. Porque se a pessoa que você vive, ela não respeita aquilo que você faz, ela não entende, né? Eu conheço vários músicos que se enquadraram nessa situação, devido à esposa com que casaram, o pessoal com quem se uniu, acabou largando um pouco a música. Eu tive uma situação muito engraçada, que eu cheguei a namorar uma garota. Ó, isso daqui é exclusivo, hein? Coloca lá, exclusivo. Não vai gerar o divórcio, não, né? Não, sem nomes. Cheguei a namorar uma garota e ela chegou a comentar comigo: pô, larga esse negócio de música aí, pô, vai fazer uma faculdade, vai fazer uma outra coisa. Visando o quê? Trabalhos e tudo mais. E até porque o músico, ele tem... ele é muitas vezes rotulado como vagabundo e tal, sei lá, mulherengo, né? E em cada nicho, assim, de trabalho, é lógico que vai ter alguém que não vai fazer aquilo corretamente, né? Mas se você busca o profissionalismo, tudo vai dar certo. Foi legal essa questão que você falou, porque realmente são situações que são atreladas ao músico, né? Geralmente, se é uma mulher, né? Às vezes, entrevistando a Mona também, uma vez a gente chegou a tocar nesse assunto. Se é uma mulher, de repente, está na música, ela sofre com assédio, porque aí talvez ela não é dado o devido respeito a ela por ser uma mulher e estar no meio. Se é homem, ele às vezes também tem essa questão, como você disse, ou é um cara que não tem nenhuma atribuição, ou entre aspas, o vagabundo, ou é o mulherengo. Então, assim, uma coisa que é legal, o que eu vejo e eu falo porque a gente acaba vivenciando isso na pele,
que também, assim, é como você falou, o assédio, enfim, essas coisas, ela acontece como acontece em qualquer outra profissão, né? Então eu acho que isso daí é uma coisa bem legal a gente está trazendo em pauta aqui no nosso bate-papo. Agora, uma coisa que é legal também, assim, é a credibilidade, porque, assim, quando você faz o trabalho sério, né, é uma oportunidade das pessoas enxergar isso como, de fato, uma profissão, né? Como, às vezes, como tem que ser, né? Exatamente. E aí eu te falo o seguinte, por fim, te faço a seguinte pergunta. Você é um cara que começou aí meados dos 13 anos de idade, teve a oportunidade de conhecer várias pessoas, tocou na igreja, faz alguns eventos fora, né? Claro que não é assim, não, acredito que seja assim, são situações esporádicas que você faz, sim, conforme aquilo que lhe é proposto. Mas qual a dica que você daria, por exemplo, para aquele cara que quer começar a tocar, para aquele cara que de repente hoje passa pela situação que você passou lá atrás, independente da idade? De repente ele está num banco da igreja assistindo o cara tocar, de repente vendo você tocar, ou qualquer outro bateria, e de repente fala, pô, queria ser como Edson, queria ser como, né, fulano de tal, ciclano. Que conselho você daria para essas pessoas? Cara, isso é muito louco, porque eu já tive do outro lado, né? E é muito difícil você se manter persistente. Mas o conselho que eu daria é exatamente esse: você seguir determinado, estudar o seu instrumento e perseverar. Não, tem uma coisa muito interessante: não existe atalho. Então não tem como encurtar o caminho, pular alguns degraus, né? Então vai ter que ralar, vai ter que abrir mão, principalmente, de muitas coisas, né? Eu abri mão de trabalhar, cheguei a receber ligação de empresa me oferecendo trabalho, né? Cheguei a me formar como técnico em logística e tal, e na época que eu recebi essa ligação, ela era muito legal para trabalhar na área. Só que aí eu pensei, se eu aceito essa proposta, eu vou ter que largar todos os alunos que eu tenho atualmente, porque eu não vou conseguir conciliar. Então eu tive que abrir mão de um salário que seria bem melhor, para eu fazer aquilo que eu gosto. Então o principal conselho é isso: abrir mão, perseverar e vamos para a luta. Segue firme. Legal, muito bom. Gente, foi isso. Hoje nós tivemos aí o nosso bate-papo, presença do meu parceiro, do meu amigo, Edson Santos, que eu brinco com ele sempre quando entro em contato, que é o monstro, não é? Porque realmente é um cara que eu até falo sobre essa questão, porque não só pela questão da qualidade musical, mas sim também pelo cara que ele é, né? Um cara de caráter, um cara que eu posso dizer, porque realmente é um cara que eu conheço, e assim, aquilo que eu falo, a gente fala quando come 1 quilo de sal junto. Então é um cara bacana. Edson, obrigado, cara, obrigado por você participar, você deu seu espaço aqui para receber toda a equipe aí do Conexão Cultural, né? Agradecendo, né, a nossa equipe aí, que você em casa não está vendo, mas está por trás das câmeras. Obrigado, rapaziada, pelo apoio aí junto, né? E queria que você deixasse aí sua palavra final aí, agradecer a galera, fica à vontade. Bom, eu fico lisonjeado, né? É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco, ter esse bate-papo contigo. E, pô, o monstro é você, cara. Tamo junto, pessoal, foi um prazer, tá? Galera do Conexão Cultural e telespectadores, foi um prazer, tamo junto. É isso aí, galera. Terminamos então o nosso Conexão Cultural. Quero agradecer a presença de todos vocês por ter aí nos assistido ao longo desses minutos. Muito obrigado. Mais uma vez pedindo para você curtir aí, tá bom? Compartilhar nas redes sociais. Lembrando, né, que a transmissão desse programa hoje é feita pelo nosso canal do YouTube ou pelo site da TV Câmara Municipal de Cubatão. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Valeu!